antes da pandemia, a gente já estava entre os mais do mundo. Era o top ansioso do mundo. E em quinto lugar, em depressão. Nossa. E o que a gente faz para diminuir essa ansiedade? Eu acho que o primeiro ponto, a gente tem que entender o que seria ansiedade. Porque o pessoal, Leda, hoje, a ansiedade ela faz parte da humanidade desde o início, né? A ansiedade per se, tecnicamente falando, é aquele medo forte que pode nos afligir, a paralisar, mesmo que ele não esteja aparente e real na nossa frente. Então, uma criação de medo toma essa potência ao ponto de atrapalhar a nossa fisiologia. Obrigado, meu amor. E dentro disso, as pessoas começam a alterar seus sentimentos, seus hormônios, continuadamente com isso. Agora, na sua pergunta, o que a gente faz para diminuir a ansiedade? Eu costumo pensar da seguinte forma. Eu não sei se você conseguiu terminar o livro, mas... Não consegui. Não, É tá impossível, tranquilo. eu não consigo nem marcar, eu não dou conta mais de terminar de ler os meus recados no Zap. Eu Isso é dancei. sucesso. Isso é sucesso. Isso é maluquice. Isso leva à ansiedade. Pois é, não quer abraçar tudo, não. Mas, assim, de uma maneira direta, o que acontece hoje, quando nós levantamos aspectos além do que nós conseguimos lidar dentro de um contexto geral, a ansiedade neurobiologicamente ela surge quando eu tenho muitas variáveis e uma paralisação na tomada de escolha, na tomada de decisão. A pessoa fica na dúvida, no e se, na procrastinação, e ela não tem um mover. Ela entra num contexto de ruminação. Tem um termo técnico que chama pensamento ruminante. E ela fica com aquele pensamento que não sai da cabeça, e depois outro que não sai da cabeça, e por aí vai, consequentemente, repetidamente, ele fica com esses medos. E, normalmente, esses pensamentos têm uma base em medo. Entende? E aí, quando a pessoa é dominada pelo medo, nós temos duas formas de viver. Dominado pelo medo ou pelo desejo em esperança. Um desejo positivo, em amor. Estava achando um artigo para o meu doutorado e achei um artigo que falava exatamente da forma com a qual os governos... Saiu agora, junho de 2022. E aí, a forma com a qual os governos tratam a política pública no embate ao Covid. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram uma forma de motivação humana. E dentro de todos os motivadores na adesão ao tratamento, o principal que preponderava e fazia a transformação de hábito era o medo. E surgiu um outro que ninguém imaginava, que era a esperança. Olha que coisa linda. E eles repararam que a motivação humana é tão forte pela esperança quanto pelo medo. E a proposta deles no final do artigo era: temos que treinar e passar para os governos, utopicamente, para eles não limitarem pelo medo, e sim pela esperança. Como a humanidade foi adestrada pelo medo até os presentes dias, entendeu? Eu acho difícil eles aderirem, mas, de uma maneira direta, isso é muito lindo, porque mostra pra gente que, neurologicamente, nós podemos, com um ato de sonhar, quebrar padrões de limitação e transformar nossos hábitos. Entende? Eu tô tão feliz de falar com você, eu sou seu fã. Eu também sigo você, acompanhei toda a história da sua mulher, eu sigo obrigado. você há muito tempo. Vocês foram muito valentes, enfrentaram com muita coragem, com muita esperança. Porque Com também muita a fé. esperança Eu acho pode que ser sem uma... fé eu não conseguiria ter feito nada, a gente não teria feito nada do que a gente fez, Leda. Sem esperança. Foi a esperança, mas eu vejo que o alicerce da esperança, a esperança não tem como ser destruída da humanidade. Bom, só para contextualizar, a sua mulher teve uma doença. Ela teve um câncer de mama. Quando minha filha estava com 30 dias de nascida, a gente achou que ela estava com uma pedra no peito e ela tinha acabado de dar mamar. Eu peguei na mama dela, eu olhei assim, já tinha esvaziado a mama inteira, aí eu olhei para ela, ela já entendeu na hora. Aí eu falei, vou ligar para o colega amanhã. No dia seguinte foi na biópsia, no outro dia eu já estava no colega em São Paulo.
fazendo PET scan, fazendo tudo em um dia. Foi menos de uma semana, tudo. E ali, na hora que eu acabei, ela olhou para mim assim, né? Eu já falava muito de jejum. Ela nunca tinha feito mais de 48 horas, né? Naquela hora, ela sentiu no coração assim, eu vou entrar em jejum. Aí eu vou entrar em jejum. Porque eu já tinha estudado tudo, explicado tudo para ela. Ela sabia que eu era um dos médicos que mais falava de jejum. Ela é médica também, não? Ela é cirurgiã bucomaxilo, dentista. E aí, na hora, ela virou e falou, Deus mandou entrar em jejum. Ela entrou em jejum. Ficou 21 dias em jejum, só de água, chá e café. 21 dias? 21 dias. Eu descrevo tudo isso no livro. Você vai amar o livro. Eu tô ansioso para você ler meu livro de ansiedade, porque eu quero uma devolutiva real sua. Vai ser um prazer ela. Mas me diz uma coisa, é possível passar 21 dias em jejum? Lógico que é. E não é só possível, como nós temos um artigo, Leda, que é maravilhoso, um artigo científico de 2018, que ele não só comprova que o jejum intermitente, não precisa ser 21 dias, não. O jejum intermitente, ele tem o poder de reduzir o aumento de memórias de medo, o nível de pensamento de medo, tendo poder sobre o impacto neurológico do medo. Olha que lindo. E a pessoa que tem ansiedade, ela vive em medo. Quando você começa a mover no jejum, e aí quando a gente vê historicamente na humanidade, Joseph Campbell, no monomito dele, no Herói de Mil Faces, ele cita isso muito bem. E aí ele cita um exemplo que todos aqueles que se destacaram no mundo tinham essência humana primordial. Aí eu te pergunto, todo ser humano que praticou jejum prolongado, eu tenho uma linha dessa inteirinha, eu tenho uma aula completa disso, e todo ser humano que praticou jejum prolongado, ele deixou a sua marca. Primeira vez que o jejum foi citado foi no Mahabharata, num livro de 7.000 anos, um livro indiano, para você ter ideia. Jesus fez 40 dias. A gente pega Elias, período prolongado de jejum, 40 também. Moisés, também. E aí a gente vai pegando períodos prolongados de jejum completo, em vários contextos da história. E é o que eu falo assim, ó, o jejum intermitente... Mas qual é a explicação para isso? Por que o jejum, por exemplo, a sua mulher fez para se curar? Não. Ela fez para... psicologicamente? Todos. Nós somos... Como é que eu vou te explicar isso? Imagina assim. Imagina que a carcaça é o computador. A cabecinha é o software. Tá bom? E o espírito seria a energia que eu plugo na tomada. Então nós temos 3 camadas de existência. Corpo, mente, espírito. Ou corpo, alma e espírito. E dentro disso nós temos 3 camadas de doença. Se a gente falar quanticamente, eu tenho a matéria. A matéria é 0,0001 de um átomo. E nós somos 99,999 espaço da nuvem de elétrons. De um átomo. Então você imagina a abrangência que se tem em espaço e energia dentro da nossa camada corporal de existência. E se isso não funciona bem, Leda, a gente já sabe que cada célula ela tem sua microvoltagem na barreira da membrana plasmática. Quando nós alteramos essa microvoltagem de uma célula, e ela altera do lado, e altera do lado, e altera do lado, é aquele momento que você fica meio amuado, e 2 dias depois, 3, você está gripado. Uma das teorias da abordagem de doença começa em campo eletromagnético. Primeira coisa que baixa na nossa frequência é a quantidade de energia, e dessa energia, isso se alastra para que nós acabemos manifestando uma doença. Então, se eu explico quanticamente o que para alguns é religiosidade, também tem um impacto, entende? Então, por todas as vias nós conseguimos, mas quando o jejum é colocado, ele altera as vias metabólicas, hormonais, imunológicas e elétricas do corpo. E quando Carol fez o processo de jejum e ela fez a primeira químio no 20º dia, o tumor já tinha reduzido o tamanho. Tem um livro que você vai amar se você ler. Chama Jejum, uma nova terapia. É lindíssimo. Tem casos de processos de
relatos de cura de mulheres com câncer de mama após 40 dias de jejum. Caramba. Cura completa. Nesse livro também é um dos únicos casos que eu já vi na literatura de cura de asma após 40 dias de jejum. Adivinha os países que mais estudavam o jejum? Você vai rir. Comunista, porque não tinha dinheiro. Aí eles faziam o povo fazer jejum porque não tinha como pagar remédio. A União Soviética fazia jejum. E grande parte desses artigos estão em russo. E muito se perdeu. Por isso que grandes centros de jejum prolongado no mundo são na Rússia. E é a coisa mais louca do mundo, porque é uma língua que quase ninguém vai estar abordando fora, né? Então, fica esse paradigma. E ela fez... O jejum foi café, chá e água só. Basicamente, é quase nada de chá ela pegava. Ela tinha alguns chás que a gente fazia pela medicina Ayurveda, mas era café sem adoçante, sem açúcar, água e chá. Café, na verdade, era um chafé, porque o café ele libera estrogênio também na mulher. E como ela estava com câncer de mama e a gente ainda tinha várias hipóteses ali, a gente baixou a quantidade de café bem para que ela não conseguisse ter esse estímulo hormonal muito alto, entendeu? Porque a gente não sabia se o tipo hormonal tinha resposta com câncer ou não. E aí ela ficou curada? Completamente. Graças a Deus, em primeiro lugar, chegou na Nossa. cirurgia, Leda. Você não está entendendo. A gente chegou na cirurgia, ela não teve linfonodo axilar cometido. Ela não foi localizada nem uma célula cancerígena. Ela teve o que a gente chama de resposta química completa à quimioterapia. E aí, como que isso é feito? Na época, isso não era muito... É muito polêmico, tá? Mas eu vou falar aqui. Como eu levei para um amigo, que eu amo de paixão, o Rafael Brandão, que é de São Paulo, senhor oncologista, e eu virei para ele e falei assim, Rafa, e ele tem a mesmo entusiasmo e ciência que a gente tem, e aí eu virei, cara, o negócio é o seguinte, eu não abro mão da medicina integrativa. Ele, não, dá o seu melhor que eu dou o meu melhor. Eu falei, vamos de mão dada junto e vai estar tudo bem. E aí, quando a Carol chegava no hospital para fazer o exame, aí, pessoal, você está em jejum? Sim, e não vou quebrar. Não, mas você tem que comer, eu não posso te liberar assim. Liga para o meu oncologista que eu não vou sair daqui comendo, não. Eu estou em jejum. E era uma briga. Mas existem artigos, Lida, que no mundo já exemplificam que se você entra num processo de quimioterapia, olha que coisa linda, Lida. Se você entra num processo de quimioterapia, fazendo de 48 a 72 horas de jejum, que foi o que a gente fazia com a Carol sempre. A gente buscava fazer 5 dias antes da quimio ela entrar em jejum. Ela não tinha efeito colateral grande da quimio, de passar mal, de ficar enjoada, prostrada, dormindo. Não tinha. A localização e o ataque da quimioterapia era muito mais específico sobre a célula cancerígena. E aí, depois disso, isso foi inclusive implementado pelo... Muitos pacientes da clínica do Rafa também começaram a fazer isso, porque eu falei, Rafa, a fisiologia é essa, o tratamento é esse. Ele começou a estudar isso cada vez mais. No início, ele nem acreditava em medicina integrativa tanto. E assim, sabe o que é mais louco, Linda? Você me permite? Eu conheci o Rafael há 5 anos atrás, em Vitória, no Espírito Santo, numa reunião com um amigo em comum, que a gente conversou 10 minutos. Na hora que isso aconteceu, olha como é que é a vida, hein? Que eu senti no coração, falei, liga pro Rafael. Eu achei o número dele na minha agenda, o celular que eu peguei há 5 anos atrás. É de arrepiar. Na hora, arrepiei todinho. Falei assim, cara, como assim? Eu tenho o número do cara de 5 anos atrás, que eu conheci 10 minutos. E ele falou, vem amanhã que eu tô fechando a clínica para atender vocês. Na hora. Foi assim, Leda, parece que foi assim, ó, encaixado. Perfeitamente. Perfeito. É assim, ó, sabe? Onisciente, onipresente, onipotente. Ele veio passado, presente, futuro. Cara, foi encaixado, assim. É uma coisa de arrepiar. E aí tudo fluiu muito bem, com muito amor e carinho, graças a Deus. Foi bem desafiador. Carol teve um problema bem sério no meio do tratamento, porque quando eu conheci minha esposa, ela já estava toda bonitona. Mas eu não sabia que ela tinha feito um cavalo de Troia comigo. Ela tinha feito bariátrica. Aí a gente começou a namorar, ela começou a engordar no reganho da bariátrica. Aí eu, apaixonado por ela, eu falei assim... E eu falava, ô mozinho, vamos emagrecer. Aí ela começava a chorar. Como vou emagrecer? Já cortei tudo. E ela estava mal, com depressão e tudo mais.
E eu falei, cara, agora tem que dar um jeito nessa mulher, né? Porque Mas ela fez bariátrica? ela fez bariátrica antes de me conhecer. Quando eu conheci, eu não sabia. Aí, olha só, eu saí um dia, a gente foi numa festa de casamento, minha mãe é super, dona Mirtz é muito transparente. Aí a gente sentou para almoçar, ela viu o prato dela, eu crente que ela era uma moça fina, né? Ela, minha filha, você fez bariátrica? De cara, né? Minha mãe perguntou pra ela, como a senhora? Fiz! Aí eu, mãe, para de perguntar essas coisas. E ela, aí eu, você fez? Eu, apaixonado fica burro, né? E aí eu falei com ela, e a gente depois ela começou a ter o reganho da bariátrica, como muitas pessoas têm. E aí, na época, eu ia fazer ortopedia. Eu mudei tudo para nutrologia, fui fazer minha pós-graduação em nutrologia, fazer tudo, porque eu me descobri doença celíaca e ela engordando novamente. E tudo que eu criei, que ajudou um monte de gente, mais de 70 países, a gente teve mais de 100 mil alunos já em 70 países, foi por conta dessa criaturinha maravilhosa chamada Carolina. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!